Estamos começando o programa Horário Nobre com Juquinha. Mais um domingo de programa para vocês. E hoje nós teremos aqui a presença de um jornalista, um comunicador de muita importância no Brasil. 3 livros, história bacana. Gente, vocês vão se emocionar com a história desse jornalista. E daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente no próximo bloco, Luiz Augusto Araújo. Te aguardo. Fica aí, fica aí. Estamos de volta. Gente, é muito interessante quando eu recebo aqui um convidado que trabalha na comunicação. Na verdade, a gente fica meio assim, porra, como que eu vou conduzir isso com um cara que tem uma experiência, que faz palestras, como se comunicar? É um grande comunicador que está aqui, que é o Luiz Augusto Araújo. Muito obrigado, jornalista, né, da comunicação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado pela participação, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Cara, eu que fico feliz. Faz tempo que a gente não se vê, né, Luiz? Essa pandemia e tudo isso aí que está acontecendo, né? A preocupação que a gente tem que ter, continuar, na verdade é essa, né? Exatamente. Acho que a última vez que nos encontramos foi no lançamento do livro do Miguel Jorge, do nosso amigo. Exato, Grande escritor. Grande escritor, gente boa demais. Mas vamos falar também que você é um grande escritor, já livros lançados. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas há uma curiosidade que eu sempre tenho. É o início da sua história. De onde você veio, como é que tudo isso começou, para chegar hoje e estar tão bem relacionado. Você está com uma relação muito bacana no meio jornalístico, da televisão, né, dos escritores. Estou muito feliz por você. Que legal. Então, eu nasci em Anápolis, mas fui criado, me considero um cidadão ouvidorense, da cidade de Ouvidor. Ouvidor é uma pequena cidade que fica próxima a Catalão. Então é conhecida também como a capital do minério. Exato. Jazidas de nióbio, né? Então grandes empresas, grandes multinacionais estão lá, naquela região. Eu sou de Ouvidor, tive o privilégio de ter uma educação, né, da cidade, uma educação estadual, municipal, uma educação pública. E uma infância maravilhosa, né? Infância todinha na rua, brincando de futebol, machucando a cabeça do dedão naqueles broquetes. Bom demais. Enfim, brincando muito. Era uma infância sadia, né? Então, assim, a gente tinha essa liberdade de ficar na rua o tempo todo, né? Casas abertas, dormiam abertas, enfim. A gente era meio peralta. Então, lembro que digamos assim, o máximo, assim, da aventura era ir para córrego, né? Tomar banho ali de córrego da região. Uma delícia. Ou seja, era o máximo da rebeldia. O resto era ali uma vida pacata. Então eu sinto muito orgulho de ter tido essa criação, de ter tido a base da educação, né? Com grandes professores lá de Ouvidor. Inclusive, Ouvidor tem uma política de estímulo à educação, não sei se você sabe, mas ele oferece bolsas para moradores lá estudarem. Então, assim, a minha formação em jornalismo foi graças a uma bolsa parcial, né, que eu obtive do município, pelo fato de ter estudado, feito primeiro, segundo ano lá, ensino fundamental e ensino médio, né? E eles continuam com esse projeto? Continuam. Então, assim, antes eram bolsas integrais, hoje bolsas parciais. Mas é um município que sempre investiu em educação. É um município rico, por conta das mineradoras lá, né? Tem uma renda superior a 7 cidades do mesmo porte em volta. Olha, então é um município legal. rico. E próximo a Catalão, né? Próximo a Catalão. Catalão faz parte da grande Ouvidor, né? Não é verdade essa, a gente né? brinca, né? Mas na cidade, além de ter a base da educação, eu aprendi a trabalhar. Então, meu primeiro emprego foi lá em Ouvidor, né? Então, digamos assim, um emprego formal. Porque antes eu trabalhava vendendo picolé, né, vendendo sorvete, engraxando, né, era de engraxate. Lembro-me que meu avô tinha uma barbearia, né, foi mais de 50 anos, barbeiro da cidade. E eu, enquanto os clientes esperavam, eu estava lá com a caixinha, engraxando sapatos, né. E aí, depois desse período, na adolescência, eu fui trabalhar na cerâmica de tijolos. Então, meu primeiro trabalho foi um trabalho braçal. Pesado. Pesado,
mas muito divertido. O momento que eu ficava meio desanimado é quando eu via de longe assim um caminhão estacionando. Eu sabia que eu teria que ir no sol quente carregá-lo junto com os colegas. Mas era um momento de diversão e foi um momento que eu aprendi a trabalhar em equipe, a dar valor nas pessoas. Um momento muito rico, que eu sou muito saudosista e feliz de ter tido essa criação, de ter sido educado na cidade de Ouvidor, onde tem tios, primos, minha família, minhas raízes estão lá ainda. Família é tudo. Família toda. Cara, porque você está falando aí, eu viajo junto com você. Na verdade, eu adoro, quando eu estou fazendo o programa e batendo um papo, é de viajar junto com o telespectador, de ter essa novidade, esse prazer. Eu já imaginei Ouvidor, você se movimentando, o riozinho, chegando ali brincando. Essa história de você engraxar, de produzir, é em construção para chegar aonde você chegou e está chegando, né? Tem muita coisa para se fazer. A gente nunca chega, tem muita estrada para correr. E a chegada, depois de tudo isso, você viver toda essa parte, aí você chegar na capital, você chegar em Goiânia. Você veio direto para Goiânia ou foi para uma outra cidade? Não, eu fui para Uberlândia estudar, né? Inclusive, uma das minhas lembranças de Ouvidor era assisti-lo. Show do Juquinha. Você percorria as cidades e eu tive a oportunidade. Puxa, tá vindo agora? Aí eu fiquei emocionado porque eu fui ouvidor mesmo. Você estava ali, eu cara? Eu lembro, era criança lá. Que legal. Então, eu sempre acompanhei o seu trabalho, né, desde criança, aquele momento de distribuição de brinquedos. Então eu estava ali, eu estava junto com a molecada lá. Aquela região eu fiz muito ali. Muito. Você ia... Eu fazia em cima de um caminhão, fazia em praça pública, mas muito legal. Era o maior barato. Então, antes de vir para Goiânia, eu fui para Uberlândia. As pessoas que moram ali na região de Catalão, Ouvidor, é muito mais fácil ir para Uberlândia estudarem. Por quê? Porque são 100 quilômetros do que vinha Goiânia, quase 300. Então, tem uma influência muito grande lá. Então, eu mudei para Uberlândia para estudar. Só que antes, eu trabalhava como lavador de carros. Aí eu mudei para Catalão, quanto família, e para fazer o 2º grau, né, para estudar, enfim, junto com a família. E lá eu trabalhei numa fábrica de telas e depois num posto de combustível. Posto muito conhecido, aquele da entrada ali chegando de Goiânia, né? Chegando a Catalão, posto do Miranda. O famoso posto ali. Posto do Miranda. Então trabalhei lá durante 2 anos como lavador de carros. E eu tinha um sonho, trabalhar com comunicação. E aí eu pensei, ou eu vou trabalhar com publicidade, ou eu vou trabalhar com jornalismo. E aí o que me fez decidir optar pelo jornalismo? Falei, eu gostava de escrever, embora escrevia muito mal, muitos erros, mas eu gostava de escrever. E eu falei, como jornalista eu trabalho em redação e posso trabalhar como redator publicitário na publicidade. Então eu tive essa sacada, estudei jornalismo, me formei em Uberlândia, tive a oportunidade de me estagiar na Gazeta Mercantil, que até então era o maior jornal de economia da época, né? Hoje seria o Valor Econômico, né? Então tive a oportunidade de trabalhar na Gazeta Mercantil e meu irmão era cantor sertanejo, morava em Goiânia. Que legal o nome dele, professor. Nessa época tinha a dupla Alex e Albano. Lembro. Estourou, assim. Foi sucesso. Eles tiveram, não sei se foi no ano de 99, a 5ª música mais executada do Brasil. Então, gravadora, ela gravadora Abril Music, do Catena. Então, assim, eu vim visitar Goiânia uma vez, já era apaixonado por Goiânia, sonhava em morar aqui. E aí eu conheci a Márcia Elizabeth. Lembro da Márcia Elizabeth? Minha amiga, lembro demais da Márcia. Era diretora do jornalismo do SBT. Ela falou, por que você não vem trabalhar aqui em Goiânia? Eu falei, recém-formado, né? Eu falei, por que não? E aí ela falou, vai lá falar com o Bosco, no Diário da Manhã, que eu acho que ele está precisando. Aí fui lá, falei com ele, falei com o Reale, Palazzo. E aí eu resolvi vir para Goiânia e foi a cidade que me acolheu muito bem, foi onde eu terminei meus estudos, né, fiz MBA, pós-graduação e comecei a publicar os meus livros. Olha só que interessante, Luiz.
Tudo tem, claro, é o destino, né? Mas há umas coisas que tem com a gente, que a palavra sorte também. Você vem dá de cara com a Elizabeth, né? E ela era muito querida, né? A Márcia, né? Muito, muito querida. Uma mulher muito amada, uma profissional maravilhosa. Eu tenho muita saudade dela. Todos nós no meio jornalístico tem. Aí vai no Bosco, ali no Diário. Isso, né? Diário Quer dizer, da Manhã. você foi se encaixando nos lugares, foi se adaptando, né? Foi chegando, né, cara? Morei 4 anos em Minas, então meio que esse jeito mineiro. Vai pelas beiradas e tal, vai chegando. E eu tive a sorte de conhecer boas pessoas. Pessoas, né, de coração enorme e excelentes profissionais, profissionais de referência. E nesse sentido, eu comecei a criar esse relacionamento e me estabeleci por vez aqui E seus pais? em Goiânia. Meus pais moram em Catalão. Moram em Catalão. Orgulhosos. Orgulhosos. Quando você vai passar um final de semana, vai passar uns dias lá, eles são todos, né? Com a sua história. Isso é lindo, né, Isso cara? é lindo. Hoje, muito mais com as netas, né? Os netos. Filho, você é casado? Casado, eu sou casado há 16 anos. Sou pai de 2 princesas, a Maria Gabriela e a Ana Beatriz. Maria de 12 anos já. Cara, você com essa cara de menino, você não vai ficar velho, não vai demorar, cara. Muito, que bacana. Disfarço bem. Espero que disfarce tão bem quanto você, hein? Tá bom. A sua idade, ninguém sabe e estamos praticamente na mesma geração de aparência, assim, né? Obrigado. Então eu tenho a Ana Beatriz, 8 anos, 2 princesas. Sou sempre a voz vencida em casa, né? 3 mulheres. E meus pais estão lá em Catalão. O meu pai é torcedor da Napolina, time, né? Gosta de futebol. E também é apaixonado. Eu tenho 2 irmãos, né? Um que mora em Catalão e o outro que era cantor sertanejo, virou cantor gospel e hoje é deputado estadual, que é o Henrique César. Ah, cara, olha aí, Então, o caminho, né? Foi conduzindo, cara. E você, olha que interessante, ele fazendo a história dele, você escrevendo a sua história, né? E como é que foi essa coisa de começar a escrever? Como é que chegou isso? Já tem quantos anos mais ou menos que você lançou o primeiro livro? O primeiro livro eu lancei em 2010, tive a oportunidade de lançá-lo em algumas cidades, em Goiânia. Lancei na Livraria Cultura, em São Paulo, Belém do Pará, Uberlândia e aqui em Goiânia. Lancei em 2010. Primeiro livro, A Arte de Convencer, que tem um prefácio do Reinaldo Polito, que é um grande escritor dessa área, né, de comunicação. Começando, já que você tocou no assunto, eu ia falar disso no segundo bloco, mas a gente pode voltar a falar do livro lá também, mas está aqui, A Arte de Convencer. Esse prefácio, ele é um prefácio muito importante para você, né? Como é que foi que chegou nesse prefácio tão importante? Então, o Reinaldo Polito é o principal autor dessa área de expressão verbal, né, de oratória, de comunicação. E quando eu terminei esse livro, eu falei, quem que eu vou buscar para prefaciar? Busquei o principal nome do país. E naquela ingenuidade de mandar um e-mail, fazendo convite, muito jovem, falando, Renato, sou seu fã, vou publicar um livro, gostaria, né, de fazer o convite para você prefaciá-lo e tal. E aí ele prontamente me respondeu, porque eu já fiquei super feliz, assim. Primeiro, não esperava nem resposta. Ele me respondeu dizendo que ia consultar a editora para ver se não haveria nenhum conflito e tal. E aí eu recebi aquele e-mail como uma forma elegante de dizer não. E aí eu esqueci disso. E o livro estava sendo diagramado, né, na produção. E uma vez eu fui a São Paulo, um compromisso profissional. E liguei para a escola dele, falei com a secretária dele, falei, estarei em São Paulo tal dia, gostaria de visitar o professor, conhecê-lo pessoalmente. Ela falou, que ótimo. E marcamos. Só que no dia, por outro compromisso, vou no mesmo dia, de volta, e aí eu liguei e falei, olha, infelizmente eu tive um problema aqui, um imprevisto, não vou conseguir visitar o professor hoje. E ela me disse, que pena, o professor tirou a tarde para conhecê-lo e para almoçar com você. Eu falei, nossa, não acredito. Aí eu falei, olha aqui, veja a data do professor na semana que vem. Eu retornarei a São Paulo só para visitá-lo. E assim foi, eu conheci, almoçamos juntos, conversamos a tarde inteira, e ele me disse, seu prefácio está pronto, e eu queria conhecê-lo pessoalmente.
Ele queria me conhecer, Nossa. olha só que privilégio. E assim, ele me passou o prefácio, lançamos esse primeiro livro, já está na terceira edição, um livro muito bem aceito, inclusive traduzido para o inglês, também publicado na língua inglesa. E aí depois desse vieram mais dois, né? O que é interessante, que você contando essa história, é emocionante. Imagina você chegar, ele se preparou para te receber e você tem um contratempo, volta, depois você volta para lá e está com uma pessoa que já fez o prefácio para você. É a sua dedicação e a sua vontade de chegar, né? É uma lição. Eu acredito que nas suas palestras, claro que você deve falar sobre isso. Chega em algum lugar quando alguém tem a vontade, né, e vai atrás. Quando você mandou lá a correspondência para ele, você nem imaginava nem que ele iria, de repente, abrir aquilo ou ver e te dar uma resposta. Ele te dá uma resposta, você entende como uma educação? Olha só que legal. Mesmo assim, as coisas foram acontecendo, né? É a insistência, não é isso? É a resiliência. Resiliência. Então, isso é uma qualidade que eu busco aprimorar, de não desistir. Então, assim, eu publiquei o livro, vou lançá-lo, vou lançar em São Paulo, vou fazer isso, isso, isso. Então, assim, claro que nem tudo sai como planejado, mas chegar até o final, ou seja, ter um objetivo bem claro, estabelecer metas e cumprir, dedicar, ser disciplinado. Então, eu acho que isso é o segredo para tudo na vida. Dedicação, disciplina e não desistir facilmente. Não desistir. E também contar com as pessoas que estão do teu lado, né, para te apoiar. Exatamente. Eu vejo muito amigos, pessoas que você hoje é amigo. Você tem um amigo que é um amigo muito querido meu, que é o Gerson. O Gerson. O Gerson, ele gosta muito de você, a gente já chegou a falar sobre isso, né? Faz tempo que eu não vejo o Gerson. Almoçamos ontem juntos. Ai, cara, você ele é um encontrar cara com ele, fantástico. dá um abraço e dá um beijo nele, se fala que foi eu que mandei. Aquele é um outro ser humano maravilhoso, né? Um cara que tem uma história também de vida muito legal e de luta, né? E dedicação. Manda esse abraço para ele, por favor. Mando eu quero sim. trazer o Gerson aqui de novo, Mando porque quando sim. eu estreiei um programa numa outra televisão, eu levei o Gerson. Ele vai fazer a mostra em abril. Eu vou falar com ele, ó. Por favor, já está combinado. Ô Gerson, se você assistiu o programa, por favor, vamos contar tudo, vamos voltar tudo de novo, cara. E muita gente esperando, né? A mostra. A mostra de cinema, justamente. Mas você me perguntou como é que eu comecei a escrever. Acho que... Como é que foi isso? Como é que foi, né? Acabei não te respondendo efetivamente. Eu gostava de escrever, escrevia canções com meu irmão, que sempre foi músico, né? E eu precisava dele para musicar as minhas letras. Sertaneja, MPB, rock and roll, então tem várias composições aí guardadas, tá no baú lá. E aí eu comecei, quando eu entrei para a faculdade, eu percebi que a minha dificuldade de escrever era maior do que eu imaginava. E eu pensei, um jornalista que não sabe escrever não pode ser jornalista. E aí eu comecei a estudar muito e a ler bastante. E aí eu comecei a ler contos, romances. E assim, eu cheguei a ler 20, 22 livros por mês, de forma compulsiva, porque eu sabia que a leitura ajudaria a me dar vocabulário e ajudaria nesse processo de desenvolvimento da comunicação escrita. E aí não só eu comecei a ler, e aí eu comecei, essa história dá para ser escrita aqui. E aí eu comecei a criar as minhas próprias histórias. E escrevi o livro Balaio de Gato, que foi o primeiro livro que eu escrevi. Contudo, não foi o terceiro, o mais recente lançado. Depois de 20 anos é que eu resolvi publicar as histórias do Balaio de Gato. Você está brincando, cara. Olha que fantástico isso, Luiz. Outra coisa também que eu acho muito bacana é aquele engraxate, aquele menino que ia para o Rio, aquele menino que trabalhou no posto, que tinha visão do futuro. Isso tudo está presente em tudo que você faz hoje, né, cara? É muito legal. A gente está terminando esse primeiro bloco. Eu quero voltar no próximo falando do Balaio de Gato, né? Que é um sucesso esse livro seu, e as suas palestras, os seus projetos no segundo bloco. Já já a gente volta com Luiz Augusto Araújo. Demais.
Estamos de volta aqui com Luiz Augusto Araújo, escritor, o comunicador. Olha aqui, a gente falou no primeiro bloco do Balaio de Gato, né? Na verdade, você começou esse livro há 20 anos atrás. Como é que é essa história? Exatamente. Na época de estudante, 1999, 2000, eu comecei com o hábito da leitura e lia muito, e aí comecei a criar as minhas próprias histórias. Então, na época, eu não tinha computador, eu ia para o laboratório da universidade, né? Que era novidade naquela época, laboratório de computadores, né? E eu ficava à tarde lá, criando, e saía com o meu disquete. Falei, um dia eu publico. E no decorrer, eu me formei, comecei a trabalhar, me especializei na comunicação corporativa, né? Comunicação empresarial, e esse livro ficou nos arquivos guardados. E pela minha especialização em comunicação, eu comecei a escrever e acabei publicando naturalmente antes os 2 primeiros livros, que são temáticos dessa área da comunicação. E há 2 anos eu comecei, mexendo nos meus arquivos, eu falei, olha o balaio aqui. Eu já tinha esse nome, que eu me lembro quando criança, ouvia das pessoas mais velhas, né? Principalmente minha mãe, esse quarto tá um balaio de gato, arruma isso aí. Ou seja, tá bagunçado. E o Balaio de Gato é uma bagunça literária, de diferentes histórias, de diferentes observações, e não é um livro com uma temática única, né? Então, são vários. Eu falei, é o Balaio de Gato. E já tem esse nome já há muito tempo. E comecei a observar esses arquivos, Juquinha. Contos e comecei e crônicas, a ler, né? contos, crônicas. Que história deliciosa, eu nem me lembrava. E algumas das histórias, obviamente, eu fui lendo e falei, opa, esse final não está legal. Opa, eu disse isso naquela época, com a cabeça de adolescente, deixa eu refazer um pouco melhor. E fui estruturando, né, lapidando, aprimorando algumas histórias e falei, está na hora de lançar. E marquei para lançar em 2020, na livraria Nobel. Né, da nossa amiga Silene. Um abraço para você, Silene. E o livro ia ser lançado em abril, 26 de abril. Começou a Covid. Até então, não tinha se tornado uma pandemia. Mal tinha chegado no Brasil ainda, bem no início. Por precaução, eu falei, é melhor, que tinha muitos convidados, então, para a segurança dos convidados, é melhor eu adiar aqui umas 2 semanas, né? Vamos esperar um pouco. Esse esperar um pouco ficou o ano inteiro, né? Dessa pandemia. E aí, na hora que o processo ficou mais tranquilo, a vacinação, eu falei, é o momento de lançar o Balaio de Gato. Eu lancei no ano passado, na livraria Nobel, e tive a oportunidade também de lançar na cidade de Ouvidor. A cidade que, com esse lançamento, promoveu o primeiro lançamento de livros da sua história. Olha, cara, Então, você já entrou para a história aí do município, de todo mundo. Olha que legal. E foi fantástico, foi um sucesso, Juquinha. Olha. Eu falei, pô, e Ouvidor, nunca teve isso? Será que o pessoal vai ter a cultura de comprar o livro? Não, mas e é tal? nosso filho, é daqui, vamos prestigiar, vamos, nossa, muito legal. Foi um sucesso, assim, lideranças, empresários, amigos, né, antigos, de infância, parentes, até o doutor Felicíssimo fez questão de sair de Goiânia e ir lá no lançamento. Felicíssimo, né? é maravilhoso, um Felicíssimo cara genial, Sena. viu? Genial. Inclusive o 4º livro nós estamos conversando, que eu já estou em produção, para ele ter E o outro que eu um gostaria patrocínio de trazer da aqui cooperativa. Né? Ele é muito... Vou falar com ele então. Por hein? favor, fala para Nossa. ele que para mim que eu mandei um abração também, faz tempo que eu não vejo. Mas você tocou num assunto da pandemia. Como foi para o Luiz, um palestrante, um comunicador, né? Passar por esse período e estar envolvido com o lançamento de um livro que há 20 anos você começou? Como é que foi você conduzir tudo isso, esse momento para você? Você depois... Eu acho que a primeira reação de todos nós foi um baque, né? Uhum. Não, isso vai passar. E na hora que a ficha caiu, não, isso não vai passar rápido. Todos nós tivemos que nos adaptarmos, né? Eu trabalho com palestra, ministro palestras no Brasil inteiro. Tive que me adaptar no online, palestras virtuais.
No dia a dia, eu presto serviço na área de comunicação para algumas empresas, entre elas o Cicobi, que o Cicobi Goiás Central, presidido pelo Marcelo Baiocchi. Baiocchi, que é um parceiro nosso aqui. Que é um grande gestor. É outro cara fantástico. Sensacional. Né? E aí estou lá com ele, então foi essa adaptação do trabalho virtual, home office, as palestras até então presenciais começaram a se tornar online, então foi um momento de adaptação. E o momento em que eu estava com o balaio debaixo do braço, aguardando o momento certo de apresentar para o mercado, né? E foi um momento também que eu aproveitei para dar sequência no quarto livro, que eu quero lançar esse ano, e quero tê-lo presente lá no lançamento, se Deus quiser. Com certeza. E aí eu comecei a produzir, né? Mas emocionalmente eu acho que afetou todos nós, né? Assim, demais. Então foi uma mudança brusca no comportamento. E todos nós, cada um tem sua história com alguém muito querido, né? Todos nós. Ou que contraiu, que teve um momento difícil, ou aqueles que... eu acho que a gente tem que continuar a abrir o programa hoje falando sobre isso. A nossa diretora, Anaena, a gente conversando e falando, vamos falar sobre isso, porque a gente precisa continuar se cuidando. Sim. Né? E se cuidando, a gente vai estar cuidando do próximo, né? Mas nós vamos passar por tudo isso, vai tudo se encaixar, né? Eu vi aqui que você já abre falando de Deus, né? Isso. Das possibilidades da força. Você agradece a Ele por dar essa oportunidade para você e de você estar publicando esse livro aqui. Depois do Balaio de Gato, que começou lá atrás, há 20 anos, né, que chegou agora, que é um sucesso, né, cara? É um Legal. sucesso, está em todos os lugares, né? A gente falou do Arte de Convencer, a Arte de Convencer, e esse livro aqui, que é a Comunicação com Estratégia. Esse aqui já é um livro mais técnico. Mais técnico, mas não deixa de ter uma linguagem leve, simples, o que é diferente de Simplória. Tá. Simples é acessível, é um livro acessível a todos, né? Depois que eu lancei a Arte de Convencer, eu mergulhei mais nessa temática, né, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da comunicação, e comecei a escrever o Comunicando com Estratégia, que além de ser uma continuidade do Arte de Convencer, ele traz alguns elementos a mais. Porque além da melhoria da comunicação, os profissionais de hoje eles precisam desenvolver algumas soft skills, criatividade, equilíbrio emocional. Então eu trago algumas coisas que complementam esse desenvolvimento profissional, inclusive o planejamento estratégico pessoal. Porque assim como as empresas realizam, né, periodicamente o planejamento estratégico delas, nós devemos fazer o nosso planejamento. Então, lá atrás, quando eu estava no posto de combustível, eu já fiz um planejamento. Eu vou trabalhar 2 anos, né? Com um acerto, eu vou me mudar para Uberlândia, vou pleitear a bolsa de ouvidor, parte. Então, assim, eu vou tentar. E se eu precisar trabalhar para complementar, para pagar o curso, enfim, para sobreviver na cidade de ouvidor, eu trabalhei a vida inteira. Então, eu já fui garçom, trabalhei em cerâmica de tijolos, trabalhei em posto de combustível, então... Isso tudo é um projeto. Então, né? É você coordenando para chegar... Para chegar lá. Eu sabia que eu, até então, antes de entrar na faculdade, eu tinha apenas trabalhos braçais. Mas eu tinha plano e havia traçado metas para que esse trabalho fosse transformado em trabalho intelectual. Mas para isso eu precisava passar por um processo. Ter o diploma de jornalismo, ter experiência, me especializar. E a publicação de livros também é uma forma de se especializar, de agregar o currículo e de contribuir para o desenvolvimento das outras pessoas. Então, assim, é muito gratificante quando as pessoas assim, que você nem conhece, leem os livros e, de repente, entra na rede social ou, né, manda uma mensagem, olha, esse livro mudou a minha vida. Esse livro me deu, né, uma visão diferenciada. Quantas e quantas pessoas nos meus treinamentos assim, tinham pânico de falar em público e hoje são excelentes oradores. Então, você mesmo, né? Eu mesmo. No início lá você tinha esse medo, essa preocupação de se comunicar, né? Eu sempre tive medo de falar em público. Continuo tendo medo. Só que hoje eu domino o medo. Domina ele. Mas antes o medo me dominava e assim, de uma tal forma que
que me oprimia, que eu não conseguia sequer ficar diante de uma pequena plateia. Não saía nem nada de voz. Não saía sequer uma voz. Então o coração batia acelerado, as mãos não paravam de suar, e eu tinha pavor disso. Inclusive, durante a faculdade, foi um divisor de águas, assim, que eu falei, opa, espera aí, eu já tive que melhorar a escrita, agora eu preciso superar e administrar o medo de falar em público. Porque um jornalista, um comunicador que tem medo, tudo bem, mas o medo, ele tem que ser dominado. E aí, o que eu fiz? Me lembro até hoje, primeiro semestre do curso de jornalismo, fui apresentar um trabalho de antropologia. Trabalho de grupo, sala de aula. Estava à frente, depois de 2, 3 minutos, 4 minutos, não saía nada. O que eu fiz? Saí correndo da sala de aula. Nossa. Eu não estou falando de, digamos assim, momentos colegiais que eu tinha vários traumas também. Não estou falando disso, estou falando recente, na universidade. E aí eu morava numa república de estudantes. Lembro que eu cheguei, deitei na minha cama e falei assim, não dá. Eu preciso falar em público. Eu preciso desenvolver, superar essa barreira. E trabalhei, né, para isso. Lembra do planejamento? Então, se eu preciso desenvolver, o que eu tenho que fazer? Superação, me conhecer melhor, trabalhar autoestima, fazer cursos de oratória, ler livros, assistir palestras, enfim. Então, busquei caminhos para aperfeiçoar essa habilidade. E eu desenvolvi de forma natural que eu criei um curso de oratória exclusivo e hoje, por meio desses cursos, palestras ou mesmo por meio dos livros, eu tenho ajudado as pessoas a superar também esse medo, a superar esse desafio e aprimorar a comunicação. É porque esse medo, ele acaba virando uma coisinha, tipo assim, uma borboleta mesmo aqui, né? Dá aquela dorzinha, mas quando você vai, e depois que você começa, essa energia já é uma outra, né? Geralmente você leva de 5 minutos, sei lá, quantos minutos, para poder dominar uma plateia. Exatamente. Né? Você tem aquela... E o frio na barriga, que você colocou bem, Joaquim, é algo normal. Normal. E todos os grandes oradores sentem o friozinho na barriga. Se perdeu ele, acabou. Se perdeu ele, acabou. É. Se perdeu ele, a autoconfiança dominou, e quando se está muito autoconfiante, é arriscado você não treinar, não preparar e não ter sucesso. E até colocar alguma coisa ou uma palavra que vai te prejudicar, inclusive. E hoje a gente está vivendo um politicamente correto muito difícil de se posicionar. Né? Muito Como é que você enxerga isso? Nesse momento, você é um comunicador. A palavra sempre foi, é uma flecha. Você lança, ela não volta. Foi. Né? Como é conduzir as suas palestras, o cuidado que tem que ter, é muito... As palavras têm poder, né? Tem poder. E como todo poder, né, o que acontece nos filmes aí de super-herói, de ação, quando um poder cai em mãos erradas? Ele destrói. Então a palavra é feita para edificar ou para destruir. Cabe à pessoa decidir. Como é que você vai usar esse superpoder? Para edificar a vida das pessoas, para edificar a sua vida, para criar pontes ou para destruir relações. Porque uma palavra mal colocada pode ser muito mais nociva, o dano é muito maior às vezes do que uma bofetada. Porque uma palavra não volta atrás. É o que você disse, é uma flecha. Já foi. Quem de nós nunca cometeu uma gafe e na hora que percebeu, falei o que não devia? Quando vai falar, é igual o ditado. Pior fica, né? Pior fica. Então, você mexe, fede mais. Então, errou, passa a régua, se policie. E o grande segredo é pensar antes de falar. Eu lembro que eu sou um autodidata, né? Eu comecei muito novo e fui para o palco e virei um apresentador de eventos, de grandes eventos, e sempre comuniquei com uma plateia gigante. Eu já fiz trabalho com 100 mil pessoas numa praça, 50 mil, sabe? E só para você ter uma ideia, durante 25 anos eu apresentei Réveillon, então imagina, lotado. E eu sempre dava essa coisa aqui, e vai fazendo isso, né? Eu imagino você vai fazer a sua palestra, a sua preocupação de se posicionar, de se colocar, ela tem que estar
você tem que estar sentindo alguma coisa. Tem que ter tá. essa reação, né? Para compensar todo. Claro que você domina, porque é a técnica, você buscou, foi atrás, né? Foi entender melhor, aprender, né? Isso é muito legal. E o que o nosso escritor, o nosso jornalista, o nosso comunicador, quais são os projetos? O que você tem agora para esse ano? O que você está... Esse ano eu devo lançar mais um livro e voltar à temática da comunicação, um livro mais de desenvolvimento pessoal. E o ano que vem eu volto com os contos, porque nesses 20 anos, né, de produção literária, ainda tem mais alguns textos para um novo livro. Então, eu não utilizei todos os textos, né? E, além disso, da parte de livros, né? Ainda tem mais uns 2 livros aí que eu já iniciei. Entre eles, um romance, que eu quero, de repente, ali em 2, 3 anos, publicar. E continuar desenvolvendo esse trabalho de palestras, de cursos e trabalhando na comunicação corporativa, né? Que é a comunicação voltada para a estratégia de empresas, motivação das equipes, de liderança. Então, isso é muito gostoso, eu gosto muito disso. Eu imagino, porque você tira dos seus contos, das crônicas, de tudo que você vive quando você está escrevendo, aí você parte para um trabalho que é esse corporativo, né, que são empresas. Há uma diferença, Luiz? Ou você chega, de tudo isso que você aprendeu, você joga ali? Não, como é que é isso? Eu acho que tudo na vida tem o nosso DNA, tudo que a gente for fazer. Então, tem as nossas experiências. Então, assim, o fato de ter trabalhado muito novo, em serviços, né, braçais, pesados, isso me dá uma visão, no geral, de trabalhadores mais assim de chão de fábrica, quando eu vou falar com eles. Porque eu já senti na pele aquilo. Então, assim, eu já fiz aquele trabalho. E, ao mesmo tempo, quando eu vou falar para gestores, reuniões de conselho de administração, de grandes CEOs, ou seja, então, hoje eu estou desenvolvendo a comunicação e essa habilidade de falar para um público e para um outro diferente, adaptando a linguagem, isso a gente traz a nossa história. Isso traz um pouco da criatividade das histórias dos contos que eu escrevi. Isso traz um pouco do meu trabalho lá quando criança, engraxando sapatos, né? A questão do respeito, a questão do relacionamento interpessoal, a questão do tino comercial para venda, porque todos nós estamos nos vendendo. Então, ou eu vendo um produto, ou eu vendo uma ideia, uma ideologia, uma visão política, ou seja, ou eu me vendo como profissional. Então, todos nós somos vendedores. E a história de cada um faz parte para o crescimento e para a inspiração de outras vidas. Então, não tem como separar. De jeito nenhum. A vida não é um Big Brother. Então, assim, não dá. Eu sou o Luiz Augusto escritor, Luiz Augusto criado no interior, o Luiz Augusto de uma família com poucos recursos, eu sou o Luiz Augusto escritor, professor, palestrante, eu sou o Luiz Augusto pai. Não dá para diferenciar. O que a gente tem que fazer é extrair o melhor da gente e compartilhar. Porque, como diria a nossa grande poetisa, né? Feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. E nessa vida estamos todos aprendendo. Que legal. O que você acha de Cora? Ah, eu amo Cora, né? Cora é fantástica. Inclusive, eu utilizo trechos da poesia da Cora durante as minhas palestras corporativas. A nossa diretora, a Nayane, a diretora do programa, está produzindo um espetáculo muito bacana sobre Cora, sabe? Está fazendo um estudo muito legal, acho que vai ficar lindo. Né? Ah, com certeza, eu quero ver. Eu conheci Cora na minha infância. Sério? Né? Você teve esse privilégio? Eu conheci Cora na minha infância. Eu era meio que vizinho dela, passava ali na porta e tudo, batia um papinho com ela, assim, tive essa oportunidade de conhecer Cora. E ela é uma grande sabedoria na simplicidade, né? No jeito simples, o olhar atento, observador. Eu ainda acredito que, por mais que você cresça bastante, a simplicidade ainda é o grande lance a favor. Né? Você pode pegar os maiores homens, os mais poderosos, os mais não sei o que, quando ele tem um gesto,
que mostra a sua simplicidade. Eu vi há pouco um político, um outro chegou, pegou um cachorrinho assim, o outro viu aqui, foi lá e pegou o cachorro e colocou no colo. São gestos tão... Parece pequeno, mas naquele momento é gigante, que é a simplicidade, né? E a simplicidade é o segredo, né, Joaquim? Tudo na vida. Seja simples, seja objetivo, seja natural, seja você. Porque quando você é verdadeiro, e hoje em dia não basta ser verdadeiro, tem que aparentar ser verdadeiro, tem que parecer verdadeiro, Exato. você consegue de forma mais fácil a empatia das pessoas. Né? Bons mentores, a gente falou de várias pessoas, então são grandes mentores, grandes profissionais, e isso contribui para o nosso crescimento. Há pouco você falou em sensação de receber alguém, por exemplo, que participou da sua palestra. Como é você termina ali a sua palestra e tal, de repente vem, professor, chega aquela pessoa que quer mais conhecimento e te conhecer. Hoje você vive aquela parte que foi de você ir lá, foi a São Paulo, né, encontrar com o seu mestre, o cara que você é fã número 1, e hoje tem pessoas que saem dos lugares e vão até você, querendo te conhecer. Como é que é essa sensação? E de você sentir esse crescimento. Ainda tem muito chão, né? Você é muito jovem, tem muita coisa para escrever. É claro. Assim, a gente precisa celebrar todas as conquistas. Quando eu olho para trás e vejo de onde eu saí profissionalmente, o patamar que eu estou, eu preciso celebrar. Mas eu preciso enxergar um horizonte que eu preciso crescer ainda mais, preciso me desenvolver ainda mais, preciso aprender ainda mais. E é muito gratificante que nessa caminhada, nessa jornada de crescimento que a gente está aprendendo, no decorrer do caminho você se depara que também está ensinando, por meio das palestras, dos livros. Então, quando eu termino uma palestra e venho receber um feedback de uma pessoa que, sabe, que gostou do meu insight, que gostou da minha palavra, que aquele momento é transformador na vida dela, isso é uma sensação indescritível. É demais. É uma gratidão, sabe? Nossa, porque não tem nada melhor do que você fazer a diferença na vida das pessoas. Não existe. Não existe. É impactante. É impactante. Nós estamos chegando no final desse bloco do programa, mas né, é um prazer, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Estou muito feliz. E peço a Deus que te proteja, que você continue esse cara bacana, que você alcance todos os seus objetivos, mais livros, mais histórias, mais contos, crônicas, palestras na sua vida. Né? E eu queria pedir a você, para a gente terminar, você mandar uma mensagem para esse monitor aqui, o pessoal que está em casa te vendo. Legal. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês aí, primeiramente agradecer, né? Pela atenção, por estar acompanhando esse bate-papo, que foi um bate-papo super gostoso, enriquecedor, e dizer para você para não desistir dos seus sonhos. Então, a vida tem obstáculos, nem tudo sai como planejado, mas saiba que realizar os seus sonhos, os seus objetivos, vai depender principalmente de você, da sua força de vontade, da sua determinação, da sua resiliência. E claro que vão surgir obstáculos e os medos são naturais. Todos nós sentimos inseguros em determinados momentos, todos nós sentimos medo, mas o medo não pode ser maior do que os nossos sonhos. Administre os seus medos, cultive a sua autoestima, tenha disciplina, determinação. Só depende de você alcançar os seus objetivos. Oh, Luiz, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, pela sua presença. Valeu demais, viu? Achei muito legal. E tá aqui os livros. E daqui a pouquinho eu volto para o próximo bloco do programa. Aguarde aí. Voltamos! E agora com o quadro Horário da Lei com o Dr. Luiz Fernando. Ô, Dr. Luiz. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, meu amigo Juquinha. Prazer é meu. Fez uma viagem. Sim, eu fiz uma viagem, mas agora estou de volta firme e forte. Foi bacana, aí. foi uma muito viagem boa. Prazerosa. Foi, graças momentos a Deus. importantes, né? É muito importante esse momento a gente tirar, né?
para a vida da gente, não é, doutor Luiz? É verdade. Voltou outra pessoa. Ah, obrigado. tá bonito, o seu Obrigado. figurino tá bem legal. Doutor Luiz, qual é o assunto de hoje? O que é que nós vamos falar? Por falar em viagem, hoje eu vou falar sobre um assunto que é o cancelamento de passagens aéreas, que aliás tem acontecido com bastante frequência, inclusive aconteceu comigo na minha viagem, Juquinha. Eu fiz o agendamento da viagem e aí, faltando alguns dias, na verdade um dia antes da viagem, eles informaram que a viagem havia sido cancelada e fizeram a reprogramação por um outro voo, mas a disponibilidade do outro voo era com uma escala de 7 horas na cidade de Cuiabá. Então, saindo de Goiânia, teria que fazer uma escala de 7 horas em Cuiabá, para depois ir para a minha cidade final de destino. E isso é uma prática abusiva das companhias aéreas. Elas até podem, eventualmente, por um problema externo, fazer o cancelamento do voo, porém, existe uma resolução da ANAC que ela estabelece que essa comunicação para o passageiro deve acontecer, para o consumidor, deve acontecer com prazo máximo de 48 horas. No meu caso, por exemplo, foram 24 horas. Eu, felizmente, consegui resolver junto à companhia aérea, entrei em contato e aí eles me conseguiram outro voo para mim que não precisasse fazer essa escala tão longa, né, essa escala de 7 horas, porém a maioria não consegue. E aí, nesses casos, cabe, além de acionar as empresas, as companhias aéreas, você pode acionar a justiça para que possa tentar resolver essa demanda. E, nesse caso dessa escala, uma escala mais longa, o consumidor tem alguns direitos, entre eles, além do fornecimento de alimentação, se for uma escala de um prazo maior do que 4 horas, até mesmo a hospedagem, né? Então isso também é possível e é direito do consumidor. Também acontece muitas vezes que durante essa escala, às vezes vai fazer uma conexão, o passageiro vai fazer uma conexão e o voo é cancelado nessa conexão. Então ele passa a ter esse mesmo direito. Também do fornecimento de alimentação, de transporte para o hotel, tanto na ida quanto no retorno para o aeroporto, bem como a hospedagem. A companhia aérea ela tem que fazer isso. Além disso, cabe também, eventualmente, uma indenização por danos morais por conta dessa falha na prestação do serviço da companhia aérea. Nós entendemos que a companhia aérea, às vezes, atualmente, principalmente por conta da Covid-19, tiveram uma redução no número de tripulantes. E isso acabou gerando também um transtorno na organização interna das companhias aéreas e levando ao cancelamento de vários voos. Porém, o consumidor ele pagou pela prestação de serviço e ele tem que ter a entrega desse serviço de maneira adequada. Ele não pode ficar refém à mercê dessas interpretações e desses atos das companhias aéreas e ele tem que ter seus direitos garantidos. Tá? E para isso, além de uma mediação diretamente com a companhia aérea ou eventualmente com a ANAC, também cabe à justiça, se for assim o caso e assim entender o consumidor, ser acionada para que possa resolver esses conflitos, essas demandas. Então, faço um alerta a todos os consumidores, principalmente os que vão fazer viagens, utilizando o avião como meio de transporte, que fiquem atentos a essas práticas das companhias aéreas para que não possam ser lesados e, se eventualmente acontecer, possam acionar a justiça e ter seus direitos preservados e garantidos. Doutor Luiz, mas é interessante porque a pessoa tem um compromisso. Ela tem um compromisso do horário, Sim. ou de uma reunião, ou um problema de saúde com alguém da família que ele vai passar uns dias. Sei, quem está viajando, ele tem um compromisso. Ou de lazer, ou de trabalho, né? E acontecer isso deve ser muito ruim. E aconteceu com o senhor? Aconteceu comigo. Eu consegui resolver de maneira antecipada, mas realmente é um desgaste. Por isso que eu sempre digo que, caso aconteça, você pode tentar solucionar junto à companhia aérea e, se não for possível, acionar a justiça para que resolva. Tá. Doutor Luiz, muito bacana. Eu ainda não vivi isso. Essa coisa de viagem para alguma coisa acontecer comigo, sabe? Mas eu morro. Primeiro que eu tenho medo de viajar de avião, sabe, doutor Luiz? Não sabia. Eu evito ao máximo, né? Mas muito legal. Obrigado por mais informação. Eu que agradeço. Até domingo que vem, com o horário da lei com o doutor Luiz Fernando. E daqui a pouco eu volto no nosso próximo bloco. Final do programa Horário Nobre com Juquinha. Hoje a gente teve aqui a presença do Luiz Augusto Araújo, escritor, comunicador,
Que programa legal! E tivemos também o Dr. Luiz. Esse negócio da viagem, eu nunca passei por isso que o Dr. Luiz acabou de falar. Mas se você passa por isso, você tem os seus direitos. Até domingo que vem com o programa Horário Nobre com Juquinha. Te aguardo.